você deve se lembrar do Ricardo Vélez Rodrigues, o primeiro-ministro da Educação do governo Bolsonaro. É um que disse que o brasileiro, quando viaja, é igual a um canibal que rouba as coisas, o assento salva-vidas do avião sai carregando tudo dos hotéis. E com certeza você não se esqueceu da trajetória impressionante do ministro Abraham Weintraub, que, depois de diversas pataquadas e trapalhadas, como aquele vídeo ridículo dele dançando na chuva, disse que os ministros do STF eram todos bandidos que deviam estar na cadeia. Ele se mandou para os Estados Unidos. Durante a pandemia da Covid-19, a gente teve dois quase-ministros. O primeiro deles, o Carlos Alberto Decotelli da Silva, tinha um currículo que mais parecia uma cédula de R$3. O segundo, que é o Renato Feder, que é secretário de Educação no Paraná, não agradou nem mesmo ao próprio governo. E os olavistas não quiseram lá e ele disse que não aceitou o convite feito pelo presidente. Aliás, o presidente, que diz que está com Covid, apesar da sua mulher e da sua filha não estarem, anunciou na última sexta-feira o nome do seu novo ministro da Educação. Ele é um pastor que se chama Milton Ribeiro. Eu fui atrás de informações sobre a carreira dele, sobre o que ele pensa sobre educação, para a gente poder conversar nesse episódio. Vamos lá. Meu nome é Gabriel França, eu sou professor na Prefeitura de São Paulo desde 2008 e aqui nesse canal eu faço vídeos sobre escola, sobre educação e sobre minha experiência como professor. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica no botão de se inscrever. O Milton Ribeiro, ele é formado em Teologia e em Direito, fez mestrado em Direito e, segundo o seu currículo, ele fez doutorado em Educação, na Faculdade de Educação da USP, que é onde eu estudo, onde eu faço o meu doutorado. Então, com o exemplo do Decotelli na cabeça, eu fui ver se essas informações eram verdadeiras e eu me concentrei sobre o doutorado. No currículo dele está escrito que ele fez o doutorado e defendeu em junho de 2006. E na descrição de quem participa da banca há o nome dos professores que participaram e eu conferi no currículo Lattes deles. Dos 5 que compõem a banca, 4 colocaram nos seus currículos que participaram da defesa do Milton Ribeiro. Então, ao menos quanto a isso, tudo indica que é verdadeiro. A tese dele não está disponível no banco de teses da USP. Não era padrão que em 2006 as teses fossem colocadas online, era muito difícil. E como a biblioteca da faculdade está fechada, eu não consegui ter acesso a essa tese. Vou deixar para depois da pandemia olhar e conferir se ela realmente existe. Com essa informação na cabeça, eu fui olhar com atenção o currículo Lattes dele e me assustei, porque só há uma produção bibliográfica ao longo de toda a sua carreira. E ele defendeu o doutorado em 2006 e ter uma publicação só é muito pouco. É um livro que foi editado pela editora do Mackenzie, que é a universidade com a qual ele trabalha, e que se chama Liberdade Religiosa, uma proposta para debate. Ter uma referência bibliográfica só é ruim, e para quem vai assumir o cargo de ministro da Educação é inaceitável. Se ele não faz parte nem do processo de produção acadêmica, que tipo de contribuição ele vai poder dar? Se não bastasse esse currículo, no mínimo, questionável, o pastor Milton Ribeiro deu diversas declarações ao longo da sua vida, muitas delas pregando, que são muito controversas, para não dizer que são muito perigosas para a educação. E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas a partir de agora. A primeira que eu recolhi, ele dizia que a função do homem dentro de casa é impor o caminho que a casa deve tomar. E que quando o homem se ausenta, e para isso ele se referenciava na Bíblia, para dizer que era o que estava escrito na Bíblia, quando o homem se ausenta, o inimigo ataca. Uma segunda, eu confesso que eu achei engraçada e fiquei até um pouco com inveja, ele disse que a universidade ensina valores que levam ao sexo sem limites. Eu achei muito curioso ele dizer isso, porque eu, pelo menos, passei muito mais tempo na fila do Xerox do que fazendo sexo sem limites em todos os meus anos de universidade, e todas as pessoas com quem eu conversei disseram a mesma coisa. Muito provavelmente eu fiz o curso errado, ou então o ministro não sabe do que ele está falando. Se é verdade que ele não sabe do que ele está falando, é um grande problema, porque mostra que ele não conhece nada das universidades do Brasil. Seria possível tratar de diversas outras questões que o pastor Milton Ribeiro disse ao longo da sua vida, mas eu vou tratar só de mais uma que
na minha opinião, é a mais importante e a mais preocupante, que se trata do que ele pensa com relação à educação das crianças. Enquanto pregava, ele disse que é importante que a educação das crianças se dê com muita severidade. Ele disse uma frase que eu vou ler para evitar confusão. Ele disse que a educação da criança deve se dar com rigor, severidade. E vou dar um passo a mais. Isso quem está dizendo é o futuro ministro. E vou dar um passo a mais. Talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Olha, em pleno século XXI, a pessoa vir a público defender que as crianças sejam educadas por meio da dor, e essa pessoa assumir o cargo de ministro da Educação, indica uma enorme preocupação para quem trabalha em escola e para quem defende o direito da infância e da adolescência. É absolutamente perigoso que esse pensamento esteja à frente do Ministério da Educação, porque quando esse tipo de pensamento assume postos importantes na sociedade, as ações que o pensamento determina se proliferam. E, a depender do desejo do ministro da Educação, se é verdade que ele acredita nisso que ele está dizendo, o índice de violência contra as crianças tende a aumentar. Esse é o tipo de situação que não dá para aceitar e que é inconcebível num país em que a infância e a adolescência já são tão vilipendiadas pelo poder público. Com esse currículo que carece de produção acadêmica e com esse tipo de pensamento, não dá para acreditar que o ministro Milton Ribeiro vai fazer uma gestão que melhore a educação nacional. Muito provavelmente ele vai continuar o processo de retrocesso que os dois ministros anteriores deram início. Infelizmente, o pensamento do ministro Milton Ribeiro é muito parecido com o pensamento de outros ministros do governo, pensa só no que a Damares Alves costuma dizer, e é muito alinhado com o pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele terá muita força para implementar essas questões que ele pensa. Do outro lado, quem vive a educação, quem trabalha em educação, vai ter que resistir e não vai poder aceitar nada que faça com que a educação retroceda e nada que coloque as crianças em risco. Além disso, defender a universidade pública como ela é, que não é com sexo sem limites, mas que produz conhecimento muito importante para o país, vai ser uma tarefa cada vez mais importante, cada vez mais árdua do dia a dia. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e obrigado. Até a próxima semana. Tchau!